Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de Sociologia, primeira do segundo período, certo? Conteúdo, trabalho e sociedade, ok? Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma viagem pela história, ok? Tratando de como o trabalho era visto, entendido, feito, né? Na prática, ao longo da história da humanidade. Então nós vamos tentar compreender de uma maneira bem simples e direta, objetiva, como o trabalho se dava na antiguidade, na Idade Média, na pré-história, né? Na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Ok? Então vamos começar. Cadê? Aqui. Vamos lá. Trabalho na história. Bom, pessoal, é um conteúdo que eu acho fundamental para vocês também. Então, logo ingressando, né, no mundo do trabalho, nós vamos não apenas falar, não vamos falar de perspectiva, enfim, apenas de trabalho, mas vamos tentar compreender o que é o trabalho, o processo de trabalho, enfim, como se dá, o lado positivo, o lado negativo, tudo isso, certo? Então vamos lá. O trabalho na história. Bom, o trabalho, segundo alguns filósofos e os sociólogos, ele tem dois papéis, tá certo? O papel positivo, né? Ele exerce sobre nós, o ato de trabalhar exerce sobre nós o papel positivo, está ligado à ideia do quê? Né? O trabalho promove a realização individual, o que é uma verdade, porque quando nós trabalhamos nós nos sentimos realizados, certo? Ele promove a edificação da cultura, porque trabalho é cultura, produção humana, certo? E também, segundo esses filósofos sociólogos, né, ele concentra, né, aumenta a concentração da solidariedade, tá certo? O que é isso, solidariedade? Aumenta quando você trabalha com outras pessoas, você ajuda elas, você pede ajuda, enfim, você convive melhor com essas pessoas, ok? Então este é o lado positivo do ato de trabalhar. Né? Todos nós já ouvimos a frase, né? O trabalho dignifica o homem, tal, e aí vai. Né? Todos nós já ouvimos falar, temos a ideia da importância do trabalho. E isso tudo que eu acabei de listar para vocês é algo positivo que o trabalho produz no ser humano, de uma maneira geral. Okay? Já o lado negativo do trabalho, né, que foi listado pelo sociólogo filósofo alemão Karl Marx, está ligado à ideia da alienação do trabalho. Okay? E logo a gente vai abordar um pouco melhor esse tópico para vocês lá no finalzinho dessa aula. Okay? Mas o trabalho ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, tá certo? Para vocês terem noção, né, etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, né, o significado ou a origem da palavra trabalho vem do latim, né, da Roma antiga, chamado de uma palavra chamada tripalium. Tripalium era um objeto de trabalho, tá certo? Um objeto que tinha 3 paus, como se fosse uma espécie de garfo, né? As pessoas utilizavam na agricultura, ao mesmo tempo que o tripalium também era utilizado para castigar e torturar pessoas ou escravos, certo? Então, a ideia de trabalho, ela já começa como uma tortura, como um castigo, ok? E durante a Idade Média isso se acentua. E nós vamos ver logo também, beleza? Para a gente não atropelar as coisas. Então, olha só, a palavra trabalho tem origem em um objeto de tortura. Olha só, ok? Vamos para o próximo tópico, que é o trabalho na pré-história. Bom, pessoal, para nós compreendermos, né, o trabalho na pré-história, como eu disse, é algo bem sintético, bem objetivo, nós vamos compreender que na pré-história ocorreram algumas questões ligadas ao ato de trabalhar ou de produzir, ok? Na pré-história, por exemplo, o trabalho ele era dividido por gênero, idade e força física. Ou seja, ou como assim, havia o trabalho do homem e o trabalho da mulher. O trabalho do homem é caçar, pescar, trazer o alimento. O trabalho da mulher, cuidar das crianças, cozinhar o alimento. Okay? O trabalho também era dividido por idade, né? Os mais jovens faziam um tipo de trabalho, os mais velhos faziam outro tipo de trabalho, e também de acordo com a força física. Os mais fortes tinham o trabalho de proteger, de caçar, e os mais fracos tinham outras funções.
certo? Lembrando que nesse período da pré-história, né, nós também podemos compreender o trabalho na pré-história ou o trabalho em comunidades tribais, como as tribos indígenas existentes aqui no Brasil à época do descobrimento, ok? Então, ainda focados na pré-história, né, no período em que as comunidades humanas da pré-história eram nômades, ou seja, ficavam constantemente se mudando de um lugar para outro, não havia residência fixa. Vocês viram isso em história, acredito eu. Se não viram, irão ver. Né? Havia muita dependência da caça, né? do ato de caçar, do trabalho de caçar para a sobrevivência do grupo. Então, as comunidades humanas não construíam suas casas, pelo contrário, elas viviam meio que em acampamentos, certo? Onde havia alimentos e água, elas se assentavam, ficavam ali. Quando não havia mais um alimento para caçar, para pegar da natureza, eles se mudavam daquele local e procuravam outro local propício para a busca de alimentos, tá certo? Essa é a ideia do nomadismo, muito comum, ou melhor, que foi, muito comum, enfim, que foi algo fundamental, foi algo básico lá na pré-história, na primeira parte da pré-história da humanidade, certo? Salvo engano, no período paleolítico, ok? A partir do início do período neolítico, né, nova idade da pedra, há uma mudança, né, no trabalho e também uma mudança que foi fundamental para o sedentarismo das comunidades humanas. Então vamos lá. A partir do desenvolvimento da agricultura, ou seja, a partir do momento em que o ser humano passa a produzir o próprio alimento, porque antes ele caçava e pegava as frutas, né, enfim, apanhava o alimento da natureza. Então, a partir do momento em que o ser humano passa a produzir o seu próprio alimento a partir da agricultura e da criação de animais, okay, o ser humano passa a viver em comunidades sedentárias ou fixas. Para de se mudar, já que não precisa ir atrás do alimento, o ser humano, a própria humanidade passa a produzi-lo, então assenta-se e fixa a residência naquele local, propício para a produção de alimentos, tá certo? Então, a partir disso, surgem as primeiras comunidades, né, chamadas sedentárias ou fixas, como eu citei agora, e com a maior produção de alimentos, né, começaram a produzir alimentos e esses alimentos acabavam sobrando, eles consumiam mais aquilo que sobrava. A partir da sobra, começou-se a fazer negócios ou trocas, transações comerciais com outras comunidades, certo? Então, o princípio do comércio na história da humanidade foi o quê? Foi o excedente. Aquela produção que sobrava, que eles não consumiriam, trocavam com outros grupos que tinham outros produtos que eles não possuíam, tá certo? Então, um exemplo. Vamos supor que nós morássemos numa comunidade dessa sedentária e que aqui em Altaneira nós produzíssemos apenas o milho, o feijão e o arroz, né? E aí a gente trocava, né? Sobrou milho, a gente trocava, fazendo troca comercial do milho com, não sei, vamos supor, com Nova Olinda. Nova Olinda nos dava mandioca, nós dávamos milho, trocávamos, certo? Então, esse é o princípio do comércio, a troca de alimentos, a troca daquele alimento que foi produzido e que sobrou, que não seria consumido. Essa é a origem das transações comerciais. Ok, pessoal? E aí nós já vamos falar do trabalho na antiguidade, certo? Na antiguidade, nós vamos destacar apenas algumas questões, ok? A primeira delas é que na antiguidade o trabalho manual, aquele trabalho pesado da agricultura, da construção, aquele trabalho mais braçal, né, ele passa a ser desvalorizado. Por quê? Porque ele era realizado por servos ou escravos, certo? Um exemplo, né, que nós podemos trazer, uma história que vocês com certeza já ouviram ou já assistiram filmes sobre isso, ou novelas, não sei, é a questão dos hebreus no Egito, certo? Então, essa história ilustra bem essa ideia, né? Qual era o trabalho dos hebreus, dos escravos hebreus lá no Egito? Era carregar pedras, construir grandes monumentos, produzir alimentos, enfim. Todo esse trabalho era indigno, digamos assim, para a maioria dos egípcios, e então colocavam servos e os escravos para produzir. Mesma forma na Grécia Antiga, tá bom? Tinham alguns trabalhos que eram considerados indignos ou inferiores, e os servos ou escravos ou as pessoas mais pobres que faziam esse tipo de trabalho. Okay? Só para vocês terem noção, uma curiosidade aqui, abrindo um parêntese, o professor era um escravo, tá certo? Literalmente falando, hoje é quase.
né? Mas era um escravo. Na Grécia Antiga, os escravos aqui eram responsáveis por ensinar, tá certo, os filhos de seus donos. Ok? Mas aí entra uma outra questão, que a escravidão da antiguidade era diferente da escravidão que foi feita ou que foi utilizada, né, o regime de escravidão utilizado aqui no Brasil, okay, no período moderno. Na antiguidade, a escravidão era possível a partir de dois momentos diferentes. Primeiro, a escravidão se dava por meio de dívidas. Então, eu sou um homem livre, eu comprei algo, não sei, de outra pessoa, mas não pude pagar. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar escravo daquela pessoa que eu estou devendo para que eu trabalhe para ela para pagar minha dívida, tá certo? E aí, quando a dívida estivesse paga, eu estaria livre desse regime de escravidão. Olha só. Imagina se essa moda volta, quantos escravos não teríamos aqui em Altaneira, hein? Mas, ou no mundo, né, hoje no Brasil, enfim. A outra maneira, né, de se ter um escravo, de se tornar um escravo, além das dívidas, era através das guerras. Então, quando dois povos entravam em guerra, quando um povo acabava derrotando, né, o outro, certo? O povo derrotado, os sobreviventes tornavam-se escravos do que conquistou. Okay? Então, essa era uma prática muito comum. E a escravidão, por exemplo, por dívidas, ela está listada até na Bíblia, tá certo? Nos livros do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros fala da questão da escravidão. Né? Havia leis de como tratar um escravo. Okay? Não só os hebreus, né, tinham essas leis, não está descrito na Bíblia, como também outros povos, né, os gregos, enfim, outros povos tinham maneiras de tratar seus servos ou escravos. Okay? Tinha um código de leis, um código moral para isso. Certo? Então, eu me tornaria escravo na Grécia Antiga, ou melhor, na Antiguidade, a partir de dívidas que eu tivesse que não conseguisse pagar, ou então, se o meu povo fosse derrotado numa guerra e eu sobrevivi, eu vou virar um escravo. Ou uma mulher, um escravo, uma serva, enfim. Okay? E ainda na Antiguidade, houve a desvalorização do trabalho manual ou braçal, em contrapartida, logicamente, houve a valorização do trabalho intelectual. Então, mais um exemplo trazido da Grécia Antiga, né? O trabalho do filósofo, dos políticos, era um trabalho extremamente valorizado, sobretudo em Atenas, certo? No qual apenas cidadãos atenienses poderiam ser políticos, ok? Então, durante a Antiguidade, o que nós podemos guardar? Relembrando mais uma vez, né? O trabalho manual braçal passa a ser desvalorizado porque era realizado por servos e escravos, enquanto que o trabalho intelectual, que era realizado por homens livres, né, passou a ser valorizado, aquele trabalho que não precisava de esforço físico, certo? E vamos passar para a Idade Média. Bom, na Idade Média nós temos uma certa continuação, ok? Mas há uma motivação religiosa por trás disso, porque vocês sabem que durante a Idade Média as pessoas, né, tinham uma mentalidade muito firme, ou uma mentalidade construída a partir da religiosidade, da religião católica, tá certo? Então, durante o período da Idade Média, ainda o trabalho braçal, o trabalho físico, continuou sendo desvalorizado, ok? Por quê? E aí entra também uma questão religiosa para explicar. Não existiam mais escravos, né? Existiam servos, okay? Que é um regime já um pouquinho diferenciado da escravidão da antiguidade. Então, qual é a ideia, né? Por que o servo ele tinha que se manter servo? Né? O trabalho, vamos organizar aqui as ideias. O trabalho braçal na Idade Média, lembrando que haviam 3 classes, né? Os servos que estavam na base, os nobres e a igreja, né? E eram as 3 classes sociais que existiam naquele período. Então, o trabalho braçal, né, o trabalho manual, era feito pelos servos, que teoricamente, que basicamente sustentavam com seu trabalho toda a sociedade medieval. Né? Já os nobres, o trabalho deles era ir para a guerra, quando havia guerra, e caçar, esporte, né, não sei, enfim. E da igreja era rezar, né? Vamos rezar aqui e vamos falar com Deus, certo? E essa mentalidade, ela se manteve assim durante muito tempo, porque teve uma base religiosa como resposta. As pessoas eram extremamente religiosas naquele período. Okay? Qual é a ideia? O trabalho passou a ser visto, o trabalho físico a ser visto como um castigo. Por quê? Porque lá no texto, vocês podem procurar aí, se vocês têm Bíblia em casa, no Gênesis, certo?
logo nos primeiros capítulos, quando Deus expulsa Adão do paraíso por ter pecado com Eva, ele dá um castigo para Eva, que é o que? Olha, Eva, a partir de hoje, quando você tiver menino, você vai sentir a dor do parto. Tá bom? Então, meninas, culpem Eva. E para Adão, ele traz o seguinte castigo: olha, do suor do teu rosto tu comerás o fruto da terra. Ou seja, agora, bichão, você vai ter que trabalhar para ter o que comer. Eu não vou lhe dar mais de comer, não. Você se fire. Ok? Então, por essa visão, por essa questão religiosa descrita lá no Gênesis, foi que a sociedade medieval imbuiu, ou seja, colocou em sua mentalidade que o trabalho manual, o trabalho braçal ou o trabalho num contexto geral estava ligado a um castigo divino para a humanidade, tá certo? E mais uma vez, reforçando essa tese, né, o trabalho braçal visto como forma de sofrimento, ele era visto como uma forma de provação, de fortalecimento do espírito para alcançar a salvação. Então, olha, se você é pobre, se você serve e trabalha muito, né, não se preocupe. Se você tem sofrido aqui, meu povo, não se preocupe, servo querido. Porque esse trabalho, esse sofrimento que você passa é um fortalecimento para o seu espírito, para que você alcance a salvação. Essa era a ideia contida na mentalidade daquelas pessoas. O servo trabalhava no pesado, isso era um sofrimento, porque através do sofrimento ele alcançaria a salvação. Okay? Olha a ideia que existia naquele período. Okay? Então, o trabalho intelectual ele era valorizado também na Idade Média. E quem fazia o trabalho intelectual? A igreja. A igreja que teve as primeiras universidades, a igreja que formava padres através da filosofia, da teologia. Enfim, o trabalho intelectual era extremamente valorizado, enquanto o braçal era visto como um castigo divino, certo? Como uma provação para que aquelas pessoas alcançassem a salvação. E o restante da sociedade? O restante da sociedade não deveria se preocupar, porque se Deus me fez nobre, então é porque eu estou bem com ele. Se Deus me fez capaz de entrar na igreja, de ser um letrado, né, de ter um trabalho intelectual, porque estou bem com ele. Mas o servo que está lá sofrendo, ele precisa sofrer a penitência para poder entrar no paraíso. Deu para entender? Certo? E agora o trabalho na idade moderna. Né? O trabalho na idade moderna. Nós vemos um pouquinho menos tópicos, né? Então, na Idade Moderna, há uma mudança de mentalidade, tá certo? A principal mudança, ou um dos principais fatores, né, que ocorreram com relação à mentalidade ou da ideia de trabalho, ocorre a partir da Reforma Protestante, que foi uma reforma, um movimento religioso que deu origem ao que nós hoje chamamos de igreja evangélica, ou igrejas evangélicas, tá certo? Então, durante esse período, né, ou até a Idade Média, como nós vimos agora, o trabalho manual, braçal, era visto como um castigo. Não, Deus castigou Adão com o trabalho, então quem está trabalhando é porque não está muito bem com ele, né? Mas a partir da Reforma Protestante há uma mudança na mentalidade das pessoas. O trabalho, né, para os protestantes, sobretudo para os calvinistas, certo? Que era uma linha teológica, ou seja, uma maneira de tentar compreender Deus e a Bíblia, eles traziam um pensamento de que o trabalho não era algo ruim, certo? Mas que o fato de você trabalhar e enriquecer a partir do seu trabalho não era um sinal de castigo, mas pelo contrário, era um sinal de que Deus estava lhe abençoando, era um sinal de que você estava a caminho de alcançar a sua salvação. Okay? Então essa mentalidade está descrita num livro do sociólogo Max Weber, intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quer dizer o quê? Que a partir dessa mentalidade, né, dos protestantes, desse grupo religioso, foi que o capitalismo foi se consolidando, foi sendo formado, sendo estabilizado ali. Okay? É que hoje nós temos essa mentalidade parecida, né, de que trabalhar é uma bênção, de que você conseguir trabalho e conseguir enriquecer a partir do seu trabalho é uma bênção, certo? Pode perguntar a qualquer um. Se trabalhar é algo bom, vai dizer que é. Pode perguntar a qualquer um. Se enriquecer a partir do seu trabalho de maneira honesta é bom. Com certeza vão dizer que sim. Não estou questionando isso. Tá certo, pessoal? Mas quero que vocês compreendam que esse tipo de mentalidade surgiu na Idade Moderna. Okay? Na qual o trabalho deixou de ser algo mal visto, ou deixou de ser visto como um castigo e passou a ser visto como uma
bênção, certo? Uma bênção divina, ok? E por fim, né, nós temos a idade contemporânea para encerrar essa aula de hoje. Essa aula de hoje, né? Ficou esquisita aqui a minha fala. Nós voltamos à questão do início, né, porque na idade contemporânea os filósofos sociólogos passam a destacar os aspectos positivos e negativos do trabalho. E aí nós temos os dois, né? O Hegel, que vai destacar o papel positivo, né, do trabalho. Segundo Hegel, né, o trabalho ele pode ser entendido como uma maneira de autoconstrução do ser humano. Você vai se autoconstruindo, você vai crescendo, você vai evoluindo a partir do seu trabalho. E o Karl Marx, que trouxe a visão negativa, né, que eu citei lá no início. Ele analisou o papel negativo do trabalho a partir da ideia da alienação. Então eu vou tentar aqui resumir rapidinho para vocês o que seria a alienação do trabalho, ou o trabalho alienado. Certo? A ideia de alienar algo é tipo assim, eu acredito que você já tenha ouvido falar, fulano tem uma moto, mas a moto é alienada. O que isso quer dizer? Que aquela moto não pode ser transferida para o nome dele. Aquela moto está com ele, mas não pertence a ele. Certo? Pertence a uma outra pessoa, pertence a um banco, pertence, enfim. Então, por exemplo, quando você compra um carro ou uma moto, e este carro, essa moto é financiado, o seu veículo automaticamente ele é alienado, porque ele pertence ao banco. Quando você termina de pagar, aí ele pertence a você, certo? Porque se você não pagar, o banco vem e toma o bem que é dele. Compreenderam? Então, qual é a ideia do trabalho alienado, na visão de Karl Marx? Segundo Karl Marx, o trabalho, ou a alienação do trabalho, é algo ruim, negativo. Então, quando você produz algo, quando você trabalha, você gasta sua força de trabalho para produzir algo, e aquele objeto que foi produzido, ou o lucro daquele objeto, não lhe pertence, você tem um trabalho alienado. Okay? Um exemplo disso são fábricas. Então imaginemos que a gente trabalha, né, que a gente está trabalhando numa fábrica de carro. Quem trabalha numa fábrica de carro ganha um carro toda a vida que termina um mês? Não, ganha um salário, certo? Então quem trabalha numa fábrica de carro produz o carro, mas não sai com o carro. Nem todo mundo que trabalha na Ferrari tem uma Ferrari. Nem todo mundo que trabalha na Fiat pode ter uma Toro, por exemplo. Eles recebem o chamado salário, um pagamento pelo trabalho dele. Então Marx chama isso de trabalho alienado. Por quê? Você produz o bem, mas aquele bem não lhe pertence. Então todo mundo que trabalha numa fábrica de carro recebe do lucro da venda do carro? Não. Somente a empresa e o dono da empresa, digamos assim, ou os acionistas, né? Então, o trabalho alienado é isso. Quando você produz um bem e esse bem não lhe pertence. Ou quando você produz um bem e o lucro sobre o bem também não lhe pertence, mas pertence a outro. Numa fábrica de carro, quem fabrica o carro ganha um salário. Nem o lucro e nem o bem pertence à pessoa que fabricou, mas ao dono e à empresa. Certo? Isso é trabalho alienado. Ok? Então, Marx traz a perspectiva do trabalho negativo a partir da alienação do trabalho, né, quando você produz aquilo que não lhe pertence, ou quando você trabalha, mas não tem o lucro do seu trabalho. Okay? E ele analisou, sobretudo, o início ali do período da Revolução Industrial, das grandes indústrias, da fabricação em larga escala, enfim. E ele viu, por exemplo, jornadas de trabalho extenuantes, 8 horas de trabalho, crianças, mulheres, homens trabalhando muito, com péssimas condições de trabalho. Tá certo? Por isso que ele traz essa avaliação negativa. Ok? E lembrando que sábado, né, dia 1º, foi o Dia do Trabalhador. Beleza, galera? Pesquisem, né, o que significa o Dia do Trabalhador e como ele surgiu. Beleza? Tem uma atividade aqui para vocês. Espero que essa aula tenha ficado clara, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, galera, e até a próxima aula.